Então, vamos dar início hoje ao nosso papo com o Felipe. O Felipe é biólogo pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Biologia Evolutiva pela Uppsala University da Suécia, com projetos de tese na Ludwig Maximilians, na Alemanha, e Harvard University. Trabalhou como pesquisador no Biotechnology Institute de Helsinki e fundou a microempresa social Conector Ciência para democratizar ciência. Nós estamos fazendo essa série de conversas com o Felipe e convidados sobre microscopia. Então, nós já tivemos aqui o Felipe inicialmente conversando com a gente com o André Chagas, né, falando sobre o futuro dos microscópios. Depois a gente conversou com a Ronome, que é da Foldscope. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa série. Hoje nós vamos conversar com o Felipe sobre esses caminhos dos microscópios de baixo custo até os ambientes de aprendizagem. E no dia 27, né, Felipe? 27, Não, isso, 24. Dia 24 de setembro, a gente vai ter um papo com o Mark, da Racteria, falando um pouquinho mais sobre esse mundo da microscopia, né? Os projetos e utilizações desses microscópios. Então, Felipe, queria também agradecer ao Front por estar nos recebendo aqui presencialmente hoje. Logo depois a gente vai ter uma oficina aqui para continuar a montagem do FlyPy. O Felipe vai poder falar um pouquinho mais durante o processo. Mas, novamente, ao Front agradecemos, né, Felipe? E a parceria do Hub e de todos os nossos parceiros, né? Prometheus Science, Foldscope, acho que eu não esqueci de ninguém. Então, um beijo para vocês. A gente vai ser um bate-papo mesmo, tá? Então, quem está nos acompanhando, pode ir deixando seus questionamentos, comentários, que a cada tempo vou parar o Felipe e a gente vai conversar sobre o que vocês estão trazendo, ok? Então, Felipe, bom papo para você, bom para todos que estão acompanhando a gente aí, Facebook e aqui, também na sala, tá? Obrigado, Juliana. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Tá bom. Tá todo mundo para ver? Juliana? Oi, Felipe, tá dando para ver, tá tudo ok. A gente está vendo sua tela porque estava no mudo aqui e eu achei que estava falando. Então, só para poder fazer uma chamada também para a semana que vem, no dia 24, a gente vai ter um encontro com o Mark, da Hackteria, que é uma das referências mundiais na área de DIY Bio, que é o movimento que a gente trabalha, né? De democratização das ferramentas científicas e das tecnologias e biotecnologias em espaço além da universidade, tá? E essa é uma parceria com várias pessoas envolvidas, né? A gente tem a rede de pesquisadores, o Front, que é o espaço aqui onde estão acontecendo as atividades, a Prometheus Science, o Hub de Inovação na UFRJ, a Maker Factory, que faz impressão 3D dos materiais, e tem um dos apoiadores também, que são a Hackteria, né, na Europa, a Foldscope Instruments nos Estados Unidos, e o Syntec Bio, que é uma network de biohackers e makers e biomakers, vamos dizer assim, em toda a América Latina, com o DOM, tá? E esse é um projeto que eu imaginei um tempo atrás, a gente começou a juntar pessoas para poder fazer com que ele acontecesse e colocamos nomes de pessoas trabalhando com microscópios ao redor do mundo. E a escolha dos microscópios, porque o microscópio é bem emblemático, né, do processo científico, por isso que ele foi escolhido aí. Bom, eu vou começar com a apresentação aqui. Bom, acredito que agora está todo mundo vendo. Só me dá um segundo para eu poder me ajustar aqui. Bom, como eu falei, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que os microscópios chegam nas salas de aula, não tem chegado na sala de aula através do Conector Ciência e outras iniciativas também ao redor do mundo, tá? Mas a primeira coisa que sempre vem em mente, assim, quando eu penso no microscópios ou quando eu pergunto para as pessoas sobre microscópios, geralmente vem uma certa visão sobre como que elas imaginam que os microscópios são. Eu queria saber, na verdade, começar essa interação aqui agora, nesse minuto, que quando vocês pensam em microscópio, que tipo de imagem vem imediatamente à cabeça de vocês? E aí eu queria escutar, na verdade. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Ler, né? Escutar. Eu vou contar para você o que eles escreverem aqui, tá? Uhum. Então,
Você quer saber como que as pessoas imaginam um microscópio? É isso? Todos eles já têm conhecimento de microscópio, mas quando vem na cabeça dessas pessoas, de todo mundo que está aqui nessa discussão, o que vem na cabeça quando pensa em microscópio? O formato do microscópio. Bom, o Robson Soares está dizendo que imagina como algo em um laboratório. Tá. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu imagino na verdade, eu imagino, quando eu penso em microscópio, me vem à mente um dos primeiros microscópios que eu cheguei mais perto, que era bem grandão. E eu me lembro quando eu era criança também, que vinham uns kits de ciência, que tinham alguns microscópios, algumas coisas assim, meio de plástico. Na verdade, não era muito bem um microscópio, era só um formato, né? Com a lente e tal. Mas qual que era o formato, Ju? Ele tinha uma lente, eu não sei explicar o formato agora, mas ele era pequeno. Tubos. Tinha duas oculares assim, né? Uhum. E um lugar para colocar uma plaquinha, né? E o Vitor está falando que tem aquele ótico de laboratório que ele lembra. Tá. O Robson está dizendo um local para encaixar os olhos. Tá. Deixa eu ver se tem alguém no Facebook falando aqui também, alguma coisa. Microscópio é uma imagem meio clássica, né? Acaba sendo clássica. Exato. Então, mas pensando nisso, em relação a essa imagem clássica do microscópio, ela está muito embutida dentro da perspectiva de o que o microscópio seria hoje, né? Dentro de uma caixinha assim pronta, né? Então seria esse microscópio com duas oculares, né? Localizado no laboratório, ou geralmente o microscópio óptico que a gente teve contato nas nossas aulas, ou tem um local para você encaixar os olhos, né? Essa é a perspectiva. Mas aí eu vou entrar aqui nessa coleção da Golub Collection, que fica na Califórnia, só para a gente ter uma ideia temporal de como que os microscópios mudaram bastante. Então, esse aqui, ó, é um microscópio com marfim, né? Só que eu vou mostrar aqui de várias eras. Então, começa aí no século XVII. Então, você vê uma diversidade. Então, você tem alguns que parecem uma panelinha, né? uma colherzinha, né? Outros você tem um formato de ave. E você tem uns que são compridos com um tubo só. E aí você vai aí para o século XVIII, você consegue apreciar um pouquinho dessa diversidade. Você tem aqui um parecendo do Luderhoek também. Quer dizer, você tem várias formas que as pessoas imaginaram como que o microscópio poderia funcionar para elas, né? E aí desmistifica um pouquinho dessa ideia de como que o microscópio deve ser, né, em termos de formato. Então, você tem aqui uma diversidade novamente enorme de formas, tá? E eu estou fazendo isso porque quando eu pergunto nas escolas para os estudantes o que vem na cabeça deles quando eles pensam em microscópios, eles respondem coisas pequenas, micróbio, microscópio com dois tubos, geralmente essa imagem que é associada dentro do microscópio. Às vezes eles nem conseguem ter essa ideia visual do microscópio. E aí também, que é desmistificando um pouquinho dessa imagem do microscópio, são os novos que estão surgindo agora com fabricação digital, especialmente impressão 3D, tá? E aqui a gente tem um flypie do Chagas, que a gente está montando aqui nessa série de atividades também. E deixa eu ver se eu consigo... Talvez não clicar em todos eles, né? Porque senão a gente não vai conseguir dar tempo de fazer todo mundo. Mas eu estou compartilhando todos os links, tá? Beleza. Então, no caso da impressão 3D, no fundo aqui você tem vários tipos de microscópios que parecem como é que fala? Aquelas partes do relógio, né? Como diferentes partes que estão ignadas numa outra, né? Estão conectadas numa outra e se movimentam. Isso é bem interessante porque, olha só, o flypie de todos esses que estão aqui nessa imagem aqui é o único que não está relacionado nesse projeto. Mas todos eles são impressos em 3D. E tem mobilidade, isso é uma coisa interessante. Não tem formatos tradicionais, tá? São abertos. E tem uma câmera acoplada ali, que eu estou mostrando aqui na pontinha aqui da seta, tá? Agora, esse Open Flexure Microscope e o Open Scope e o Waterscope, todos descendem de uma mesma linhagem. Então, você tem o Open Flexure Microscope, que foi publicado com fonte aberta por pesquisadores no UK. E, a partir desse projeto aberto, você surge o Open Scope,
feito por estudantes naquela competição internacional do IGEM, que é uma competição de biologia sintética, biotecnologias e etc. Inclusive, eles constroem os próprios equipamentos deles também. Esse é um microscópio que foi criado por estudantes a partir desse projeto aberto. E aí você tem o Waterscope, que já é uma outra perspectiva desse mesmo projeto aberto de microscópio, que está sendo trabalhado na África, com estudantes, com a comunidade, para poder observar contaminação na água. E todos esses elementos aqui interessantes, porque eles são extremamente portáteis. Então, eles não são feitos de um marfim, ou de um ouro, ou de equipamentos extremamente precisos, que ali vão sacudir um pouquinho e botar no bolso, ele pode quebrar, né? Alguma coisa assim. E se quebrar também é super fácil de consertar, porque ele é impresso em 3D com plástico super barato. Então, assim, desmistificando já aqui para a gente a noção do que tem que ser um microscópio. O microscópio tem que ter uma fonte de luz, lentes e um aparato que vai movimentar para dar o foco, né? E aí a sua imaginação corre solta para você criar suas próprias perspectivas do microscópio. Interessante para mim, porque a primeira vez que eu vi o microscópio, e por que eu acho que é tão emblemático do processo científico, é que quando eu penso em ciência, a primeira coisa que vem na minha cabeça, duas coisas vêm na minha cabeça. Uma delas são os microscópios em termos de aparelhos, né? E a outra é a figura do DNA, né? A imagem do DNA com a dupla hélice. Isso está muito no imaginário da gente, né? E quando eu comecei a refletir sobre isso, quando eu estava fazendo meu trabalho, e pensar na minha trajetória de vida. Quando eu era criança, eu lembro perfeitamente de ir na casa de um amigo meu que chamava Douglas. Provavelmente ele nem lembra disso mais. Ele morava numa fazenda muito bonita, assim, bem antiga, centenária, essa fazenda, e de família afluente e tal, e eu, pobrezinho, lá da periferia da cidade onde eu morava, né? E cheguei na casa dele e vi esse objeto misterioso na prateleira, e esse objeto misterioso era um microscópio. E eu perguntei para ele o que é isso. Ele falou: isso é um microscópio. Para que serve? Ele, a gente vê coisas pequenininhas, mas ficou naquilo. A gente não podia tocar o objeto. Era quase que um objeto sagrado, assim, sabe? De decoração ou sagrado, né? E ficou por isso a minha imagem, a primeira percepção do microscópio. A segunda memória forte que eu tenho de microscópio ocorre na universidade, nos meus primeiros dias de aula, em que a gente usou o microscópio da Olympus, todo equipadinho. E aí foi a primeira vez que eu vi realmente células de uma forma mais substancial. E é muito engraçado isso, porque é uma realidade presente na maior parte das escolas brasileiras, e eu acredito na vivência da maior parte dos brasileiros, tá? Em relação aos laboratórios, tem dados bem definidos, né? Como o do Censo Escolar de 2017, que mostra que a maior parte das escolas brasileiras não possuem laboratórios de ciência, ou seja, não tem um ambiente específico onde a ciência pode ser fomentada com aparelhos e as ideias serem criadas ali dentro e a pesquisa até mesmo ser feita dentro da escola, né? Tudo bem que você não precisa de um laboratório para poder fazer pesquisa, necessariamente, mas é interessante ter esse ambiente, e quando você pensa falta desse ambiente, também pensa falta de outras ferramentas, né? E aí menos de 50% do ensino médio, menos de 12% do ensino fundamental. São dados do censo escolar. Se vocês quiserem acessar, eu vou mostrar aqui, acessar umas informações mais digeridas visualmente sobre o assunto, eu recomendo entrar nessa plataforma, para aqueles que não conhecem, que é o QEDU, e que tem dados do censo escolar, tá bom? E dentro desses dados do censo escolar, você pode acessar informações sobre as dependências das escolas brasileiras e se informar, por exemplo, sobre a porcentagem de laboratório de ciência, que está em torno de 10% aqui, tá? Dependendo deve ser para todas as escolas do Brasil, né? Públicas e privadas, né? Vou fechar aqui. Voltando para a apresentação, então, eu fiquei pensando muito sobre essa pergunta, eu sempre penso essa pergunta durante o meu trabalho, nas escolas e todos os ambientes de aprendizagem que eu vou. Como é que seria o nosso país se todas as pessoas tivessem acesso? Não precisa ter todo mundo ter um microscópio em casa, mas todas as pessoas tivessem um acesso ao microscópio. O que será que aconteceria com o país em termos de transformação em relação à ciência, à sociedade? E a gente sabe que a gente tem exponentes, né, na área de microscopia, por exemplo, Carlos Chagas, né, com as pesquisas dele, que é uma referência mundial, né, foi e é uma referência mundial ainda, né? Então, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, assim,
realmente, não necessariamente a primeira coisa, mas que foi amadurecendo ao longo do processo, é que todos os espaços poderiam virar locais de pesquisa. E por que eu digo isso? Porque o microscópio, ele é um elemento tão central, eu diria, de vários processos de produção de conhecimento e de investigação e de atiçar essa curiosidade, né? Porque ele permite você ver o mundo que é invisível, né, aos olhos nus. E isso é fascinante para as crianças, para os jovens e para as pessoas quando elas veem uma célula pela primeira vez. É impressionante as reações que eu vejo, assim, tipo, ai meu Deus, nossa, que maravilha, ou quando você vê a célula do seu corpo, ai que nojo, eu sou assim, quer dizer, você começa a refletir sobre a sua própria existência, a sua própria formação. E aí, o que eu penso principalmente sobre isso é que quando as pessoas têm ferramentas, elas também podem começar a gerar dados e curar os dados que elas mesmas produzem, porque a gente vive numa realidade em que muitos dos dados que são gerados, eles não são acessíveis à população, né? E até mesmo dados que são produzidos pelos governos são mantidos, não são informados por questões políticas, né, à população. Por exemplo, se tem contaminação na água, contaminação por microplástico, seja por bactérias ou por algum tipo de sujeira mesmo, né, de turbidez na água e tal. Então, se as pessoas têm acesso a essas ferramentas, elas mesmas podem começar a testar e começar a vir produzir dados e começar a tomar ações relacionadas a isso. Eu sempre lembro muito, assim, não com microscópio exatamente, mas tem uma Mãe d'Água do Guima Sun, né, que trabalhou lá no norte do país, em que você tinha vários sensores, e eles testavam a turbidez da água, a presença de coliformes fecais, etc., e conseguiam tomar atitudes, por exemplo, fecha a água, ninguém bebe essa água porque você pode ter problemas com diarreia e tudo mais. Então, é realmente uma questão social. E aí, um exemplo bem legal em relação a isso também é o microplástico, né, que está tão presente hoje em dia na vida da gente. De fato, isso é uma pesquisa que foi feita por uma mídia de uma forma extremamente cidadã, porque várias pessoas do mundo inteiro participaram na coleta desses dados, e no caso aqui foi a Folha de São Paulo, que coletou os dados em São Paulo, em diferentes locais, e 83% das amostras, né, de água potável, né, no mundo estavam contaminadas com microplástico, né? E quais são as consequências disso para a nossa saúde, né? Então, acho que aqui nesse aspecto a população começa a ter um pouco mais de participação também na produção de dados e discussões e fazendo perguntas também sobre processos que afetam elas pessoalmente, né? Então, recomendo ler essa reportagem aqui e se quiserem ver uma publicação científica, pode ir para o Barrows 2018, também tem informações bem legais mundiais sobre a presença de microplásticos nos oceanos, na água potável também, tá? Felipe, a Sandra está comentando que quando ela viu pela primeira vez um microscópio, o mundo que ela vivia ficou imenso. Ela disse que a dimensão, né? Isso é bem bacana. E o Robson comentou que está te parabenizando por ensinar e permitir a todos ter acesso a ferramentas que, em um primeiro momento, estariam em laboratórios com alto custo. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A Sandra falou que mudou o mundo dela. Deu uma outra dimensão. Acho que o seu também, né? Olha, e assim, me emociona um pouquinho, na verdade. Porque quando eu penso nisso, eu fico pensando em todas as pessoas que passaram pelas minhas oficinas, sabe? E o impacto que você tem quando uma pessoa descobre um mundo novo é algo assim que você fala, por que essas pessoas não estão tendo o acesso que deveriam ter, né, a esses materiais? Porque a transformação ela é real e você sente isso dentro de um intervalo de 2 horas de oficina. Imagina se você tivesse isso feito sistematicamente durante a vida de formação científica dentro e fora das escolas, né? É uma transformação de mundo mesmo, não é só uma ferramenta, é uma transformação cultural e social. E que pode ter consequências também econômicas, né, se as pessoas entram na ciência, ou se elas vão descobrir coisas novas que podem afetar a vida de outras pessoas. É uma ferramenta de empoderamento mesmo, sabe? E de produção de dados que são curados pela própria população, né? E aí você começa a entrar nessa perspectiva de que se você tem acesso às ferramentas, quer dizer, quem pode fazer ciência, então? Porque uma pergunta que sempre é colocada assim para mim, e eu me pergunto também, e outras pessoas se perguntam, quem pode fazer ciência? Quer dizer, será que é só a universidade que pode fazer ciência? Ou será que a universidade era o único lugar legítimo de produção de ciência? Porque antes as pessoas não tinham acesso às tecnologias, não tinham acesso às informações abertas via internet.
não tinha acesso aos recursos via crowdfunding, campanhas de financiamento coletivo, e nem as redes onde muitos dos pesquisadores hoje em dia têm mais interesse em participar com a população na coleta de dados, por exemplo, através de projetos de ciência cidadã, né? Então, é uma ciência que está emergindo, que é uma ciência voltada para o social, né? Voltada a perceber o entorno e participar do entorno, né? E nesse contexto de ciência cidadã, um movimento cresce mundialmente, que é uma resposta a esse mundo cada vez mais aberto e mais participativo, onde todos podem fazer ciência. E esse movimento se chama de movimento DIY Bio, ou Biohacking, que eu gosto de chamar DIY Biohacking, fazendo uma fusão dos dois, que nada mais é do que ciência e biotecnologias feitas e realizadas fora de espaços tradicionais, ou seja, fora de ambientes, por exemplo, acadêmicos ou de grandes corporações. E aí eu incluo dentro desses espaços a escola, porque a escola é um espaço da comunidade. Então, potencialmente, várias pessoas podem participar do processo de conhecimento dentro dela. E eu também acredito que a escola não é só um espaço de transmissão de informação e recepção. Ela também é um espaço de produção de conhecimento original através de pesquisa. E a gente tem visto isso grandemente através das grandes feiras nacionais, que eu vou até mostrar um exemplo bem legal relacionado à microscopia aqui hoje. E eu vou só mostrar aqui para vocês que tem uma comunidade internacional chamada Syntec Bio, da qual o Conector faz parte como membro, tá? Bom, eu acabei de colocar o link errado aqui. Então, vou só me dar um segundo aqui para eu poder... Coloquei o link do próprio Conector, que esse é o site do Conector Ciência, vale a pena também lá, viu, gente? Que é o Latin American Biohacker Spaces Network, que é uma network de toda a Latinoamérica, porque a gente também tem que se configurar como Latinoamérica, né? O Brasil muitas vezes também fica isolado dessas discussões da América Latina. E aí vocês podem vir aqui nesse site para poder pegar ferramentas, por exemplo, como construir um laboratório comunitário, como fazer projetos com pessoas fora da academia, como se conectar com membros de diversos laboratórios públicos ao redor da América Latina. Então tem o Conector Ciência aqui, né? Tem o Olab aqui do Rio de Janeiro também, e por aí vai, tá? E tem uma outra comunidade também, que é essa comunidade internacional, da qual ainda o Conector ainda não se inseriu, porque a gente ainda não exatamente entendeu o discurso geral para entrar nessa comunidade, por enquanto a gente está dentro da América Latina. Mas aqui nesse site vocês vão encontrar um mapa de todos os espaços declarados que fazem ciência nesse estilo de produção de biotecnologias fora de espaços acadêmicos. No Brasil, declarado aqui está só o Garoa Hackerspace, que é o Garoa Open Lab, tá bom? Mas tem outros espaços aqui, como o Lab, como a gente, como o próprio Elaborando aqui no Front, que está preparando esse tipo de espaço, e estão surgindo outros por aí, o Hub de Inovação da FRJ também. Então, é um crescente. Felipe, eu gostaria de fazer só falando sobre biohacking, a gente conversou tanto essa semana, né, sobre o assunto. A gente tem uma pergunta no Facebook do Roberto Takata, ele está perguntando sobre regulamentos, sobre essa questão do biohacking, né, e qual seria o risco biológico do biohacking. Pois é, essas são questões em aberto. Em relação à regulamentação, eu estava até conversando com o Juliano, eu ainda preciso entender a regulamentação dentro do contexto nacional. Nesse documento internacional eu não vou mostrar aqui, mas tem algumas recomendações nele. Não, talvez eu deveria mostrar para poder responder a pergunta, né? Como a gente ainda não fundou um espaço, essa parte de regulamentação com o governo, a gente ainda não olhou. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, no começo do desenvolvimento do movimento, teve dificuldades com o FBI. E muito por não entendimento, porque é igual a Ellen Johansson, que fundou o GeneSpace, fala, né? Que as pessoas imaginam que os biohackers podem fazer muito mais do que eles podem fazer, na verdade, né? Quando você está fora de contextos da universidade, a produção de biotecnologias é muito caro, né? Então, geralmente, as pessoas trabalham com coisas mais voltadas para o nível educacional e até algumas pessoas acabam entrando com empresas depois, fomentando essas empresas, aí eles legalizam o processo deles, mas o risco é muito pequeno, de fato, para a população, tá? O risco biológico que você está falando, né? O risco biológico é muito pequeno, assim, em comparação com as vantagens que você tem das pessoas conseguindo
experimentar com as biotecnologias, tendo coisas bem interessantes com o biohacking, por exemplo. Você tem aquela história da biolecina, eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente não vai conseguir ter tempo de... Mas existe também um código de ética dos grupos. Eu tinha que encontrar aqui com mais cuidado. Depois a gente pode conversar isso com mais cuidado, porque, na verdade, existe um código de ética internacional associado com isso, existe regulamentações nacionais para poder trabalhar com organismos geneticamente modificados fora de espaços acadêmicos e dentro de espaços acadêmicos, né, porque a regra é a mesma. Mas a maior parte desse espaço de biohacking trabalham com coisas bem mais simples, tipo extração de DNA, cultura de bactérias, PCR, correr gel de eletroforese. É muito difícil você chegar até o ponto de você trabalhar com um organismo realmente geneticamente modificado. Mas tem grupos que já têm essas regulamentações feitas. Esse código de ética internacional, Felipe, é de toda a comunidade biohacking? Olha, principalmente feita pela comunidade americana e a comunidade da Europa, né? Que é onde esse momento floresceu mais. Eu não sei se a gente se respondeu, Roberto, se você tiver mais alguma dúvida, é porque eu acredito que também está muito numa transição, né? Eu não sei como que o OLAB ou outros laboratórios nesse sentido fizeram. Seria ótimo um dia a gente bater um papo aqui só sobre isso, você convidar o pessoal do OLAB. Eu acho que vale super a pena, acho que não é a primeira vez, né? No nosso outro papo também, toda vez que a gente fala. E é uma questão muito importante, né, para esclarecer que é a democratização da ciência e que as pessoas estão tentando fazer isso da forma mais responsável possível. E a preocupação é muito genuína, né? A do Roberto, a nossa, de todos que trabalham com isso, é uma preocupação realmente genuína. Estar informados sobre essa regulamentação pode ampliar essa confiabilidade e segurança em todo esse movimento, né? Então, já convido a todos da comunidade que puderem e quiserem conversar, a gente marcar, né, Felipe? Uma conversa só sobre essa questão de regulamentação. Mas acaba aí que depois eu tenho um comentário do Marcos aqui também. Não, é muito importante, porque, na verdade, os espaços ainda configurados, né, eles estão se configurando legalmente também, né? Então, tem muito poucos espaços no Brasil. O OLAB está fechado, se eu não me engano, por enquanto, nessa parte de biohacking. Você tem o hub da UFRJ que está se efetivando juridicamente em relação a isso, né? E você tem o biohack da Garoa, que eu acho que é um pouco mais hacker, assim, mas não chega a trabalhar com essas coisas mais biotecnológicas, não, tá? De organismo geneticamente modificado, não. Então, ainda está se configurando, então, portanto, não tem uma resposta definitiva para isso. A gente vai aprender aqui no Brasil a fazer isso. Mas tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, você também tem que estar relacionado com a Anvisa, né? Você tem que pedir permissão. Tem uma comissão que você tem que montar dentro uma comissão de qualidade de biossegurança, né? Se certificar de qualidade de biossegurança, você precisa de uma comissão interna que vai discutir sobre a viabilidade de projetos, se alguma coisa é muito absurda para a população, se tem algum perigo para a população. E geralmente tem que ter pessoas que estão associadas com a pesquisa acadêmica, tá? O Marcos está mencionando aqui, agora é o assunto anterior, né, sobre essa questão de democratizar e trabalhar ciências. Ele está dizendo que o TCC dele foi sobre o laboratório móvel Autolabo. Eu não conheço Autolabo, porque os professores teriam dificuldade para trabalhar ciências na escola. Você quer fazer um comentário sobre isso, Felipe? Eu não conheço o projeto especificamente, mas você tem vários projetos que são móveis, né? Então, você tem projetos de laboratório dentro de uma bicicleta, né? Em Kombi, caminhão e vários laboratórios móveis dentro do Brasil e fora do Brasil também. São importantíssimos. Essa mobilidade é um dos aspectos que eu vou até comentar aqui, porque você está falando de acessibilidade. Juliana, você está me escutando? Olá, tá me escutando? Eu caí. Caiu? Tá. Eu acho que você ainda caiu. Caí, gente. Tá. Você tem como conferir? Alguém tem como falar alguma coisa para ver se a gente está online ainda? Só um minutinho que eu vou olhar aqui. Desculpa, gente.
Ah, está. Então a gente está online, beleza. Desculpa, gente. Deixa eu voltar você aqui. Pronto. Tá. Bom, eu estava falando dessa questão da acessibilidade mesmo, que, por exemplo, esses laboratórios móveis promovem. Então, quando eu trabalho no Conector Ciência, eu penso muito... Bom, gente, erros técnicos, vamos consertar aqui. Tá, é questão da acessibilidade da informação, da mobilidade, igual esses laboratórios móveis, que alguém comentou aí. A informação aberta, né, está acessível para todo mundo na internet. Materiais, sejam materiais de baixo custo, reaproveitado, por exemplo, lixo eletrônico, que você pode utilizar para poder construir equipamento científico. E aspecto financeiro, você pode ter financiamento coletivo, apoio, vaquinhas internas, ou mesmo aquele, né, as colaborações, né, economia colaborativa, criativa. E você tem as redes também, né, que são essas comunidades online e o capital científico associado com as pessoas conhecerem outros cientistas, né? Então, ter essa mobilidade é muito importante, sim. Então, não só ter espaços físicos fechados ali num ponto, mas também ter coisas que movimentam pelo espaço, tanto online quanto offline, né? Aí ele mencionou sobre essa dificuldade dos professores trabalharem ciências nas escolas. Eu acho que você vai falar isso um pouco mais no final, né, quando você falar das escolas, né? Bom, Ju, eu acho que essa perspectiva em relação ao professor ter dificuldade na sala de aula vai para uma outra perspectiva de pesquisa e de trabalho que não é exatamente o que eu faço, porque eu não estou tão preocupado por que o professor fazendo ou não ciência na escola. Ciência na escola. A minha intenção é que a partir do momento que ele tenha contato comigo, eu consiga inspirar ou a gente consiga criar coisas juntos para que ele consiga agir dentro da escola. Mas pensando na minha experiência pessoal, e aí não de pesquisa extensa, uma delas é que os professores têm medo de utilizar os equipamentos científicos dentro da escola, porque eles podem quebrar e não tem como repor. Um outro aspecto é que eles reclamavam muito de formação, que não tinham formação para trabalho prático dentro dos laboratórios e que, portanto, eles preferiam não trabalhar porque se sentiam inseguros para trabalhar. Outra coisa, eles se achavam muito sozinhos, muito sem apoio, tanto financeiro quanto de redes, para poder fazer as atividades. E alguns deles achavam que os estudantes assim realmente não tinham grande interesse, mas que, na verdade, durante as minhas atividades, eu sempre percebi que o interesse era enorme. Então, existe uma desconexão também, até mesmo entre a gestão e os professores, o que os professores estão fazendo nas escolas. Às vezes a gestão não sabe que tem professores usando um laboratório de ciências, por exemplo, mas laboratórios de ciências são raros. De todas as escolas que eu já trabalhei até hoje, só 2 delas tinham um laboratório de ciência, tá? Então, enfim, a gente pode discutir isso mais a fundo depois, mas acho que vai ser caso a caso, essas escolas brasileiras, cada um é uma ilha. Então, os microscópios são emblemáticos aí, né, do processo científico que eu tinha falado, tecnológico, né? Então, a importância também de ter essa tecnologia na mão das pessoas, né, as pessoas produzindo esse tipo de material, porque a gente sabe que a teoria celular, de germes, parasitas, que hoje, né, influenciam nossa percepção de mundo, mas também a produção de vacinas e higiene, né, átomos, como que a gente entende o mundo dos átomos, tudo está relacionado, de certa forma, com a microscopia também. E vários prêmios Nobel, né, surgiram a partir da produção de microscópios. Quem sabe não seria aí, até talvez Carlos Chagas poderia ter sido, né, no passado, mas enfim. Mas os microscópios tradicionais, igual alguém estava comentando em relação à mobilidade, tem esse outro aspecto, né, que ele não é muito móvel por ser pesado e caro, e vários, assim, não vários, mas alguns equipamentos que eu tive contato em escolas não tinham uma qualidade boa ou estavam precisando de manutenção. Tinha fungo, por exemplo, as lentes estavam deslocadas, algum tipo de coisa que precisava de manutenção e não era utilizado. E esses aspectos que eu tinha comentado, o medo de quebrar também é um aspecto muito grande, então tem que ter ferramentas de baixo custo. Então, call aqui, né, chamada mesmo, assim, é tipo, e aí, vamos, que não sei quem aqui já constrói microscópios, é tipo, vamos construir microscópios baratos e portáteis, ou pensar projetos que são baratos e portáteis e construir isso com as pessoas. E um exemplo claro disso que é possível, além do Conector Ciência ou de outras iniciativas que eu vou continuar citando agora, acho que esse projeto aqui ele é bem querido por todos, ele rodou o Brasil inteiro nas notícias, que são estudantes do Macapá, que criaram no Instituto Federal do Amapá um microscópio de baixíssimo custo, né? Utilizando lente de leitor de DVD, que também eu utilizo, e usando capa de CD.
e compensado, e uma lanterna de baixo custo, e eles levaram esse material para a Febrace, né, em São Paulo. Então, existe essa possibilidade de construir dentro das escolas ou em ambientes de aprendizagem, realmente, em qualquer lugar do país, né, do sul ao norte, nordeste, a parte oeste, tanto faz, né? Então, eles construíram algo de 18 a 25 reais, que é fácil, é replicável, portátil, funciona sem energia, porque tem uma lanterna, né? Então, você tem bateria, e é um material reaproveitado, que está dentro das discussões contemporâneas, né, de reuso de material, que a gente produz muito lixo, né, e a ciência também produz muito lixo. Outro dia eu estava me perguntando, será quanto que de lixo que um laboratório de ciência produz anualmente, né, e você pensar na quantidade, a gente está falando de cientistas pensando em climate change, mudanças climáticas e poluição ambiental, mas será que a gente está olhando para o próprio pé também? Eu acho que essas reflexões que surgem também da sociedade são interessantes. Aí é que vocês podem ver depois o resumo do trabalho deles, apresentaram, competiram na Febrace, que eu tenho um amor muito grande pela Febrace, nesse aspecto de popularização da ciência e de participação democrática, né? Bom, Ju, eu posso dar uma paradinha agora para a gente conversar um pouquinho, o que você acha? E aí a gente retoma com as apresentações, ou você quer que eu continue apresentando? Eu vou perguntar para eles que sabem. Então, a gente está em um comentário aqui do Rômulo, né? Falando que essa questão dos experimentos e da inclusão da ciência depende muito das escolas e do tempo disponível, né? Para cada aula, né? Está dizendo que a escola que ele é estagiário, que é uma escola, licenciatura em Química, ele é da licenciatura em Química. As aulas são 45 minutos e os professores saem de uma aula para outra em questão de segundos. Então, o experimento é complicado porque muda de espaço, né? Então, como eles não têm uma sala fixa, então essa questão de mudar complica um pouco, né? Então, eu queria perguntar para a audiência se o Felipe continua ou se vocês têm algum comentário, algum questionamento para fazer, se tem alguma coisa que vocês queiram comentar disso que ele falou. A microscopia, Felipe, dentro dessa área de biohacking, né? Como é que é essa interação, integração dessa ferramenta com o biohacking? Porque a gente não ouve tanto falar, né, de microscopia com biohacking. Eu ouço muito com você, mas assim, dentro das outras, explica um pouquinho essa relação do biohacking e das ferramentas, né? No caso aqui, os microscópios. Eu vou apresentar isso, na verdade, nessa segunda metade agora, com vários exemplos de pessoas que estão utilizando o microscópio nessa perspectiva de DIY biohacking. A questão das ferramentas, Ju, é aquilo que eu tinha falado da acessibilidade, da participação, né? Quem que pode fazer ciência? Quem tem acesso às ferramentas, às informações, às redes, né? As pessoas e o capital, né? Seja capital social, capital científico, capital financeiro. Então, as ferramentas, o microscópio entra nesse aspecto, equipando os espaços para que eles consigam fazer as atividades deles. Por exemplo, você precisa identificar algum tipo de fungo, algum tipo de bactéria que você tem interesse biotecnológico ou de interesse X, porque não precisa ser só biotecnológico, também pode ser outra coisa. Não vão se fechar os espaços de ciência fora, os laboratórios abertos de ciência, só dentro da biotecnologia também. Então, você pode usar para todos os elementos que a ciência tradicional faz dentro de laboratórios, tá? Bom, com limitações, por exemplo, um microscópio eletrônico já seria um pouco mais difícil de fazer, mas existem projetos de microscópio eletrônico DIY. Eu não sei fazer, mas tem gente que sabe. Então, nossa, que legal! Sim, é bem legal. E essa questão do 45 minutos que o Robson colocou, eu sempre penso assim, eu sempre penso muito nessa perspectiva de design, sabe? É massacrante para os professores a quantidade de carga horária que eles têm, e outros aspectos também que são massacrantes em relação aos professores, né? Salário e etc., a quantidade de alunos dentro. Para mim, a maior dificuldade não é nem o tempo, são a quantidade de pessoas dentro de uma sala de aula, que é em torno aí de 30, né, a média nacional, acho que é em torno de 20, eu esqueci agora a média nacional, mas é entre 20 e 40 pessoas, aí, vamos colocar 30 pessoas, mais ou menos, um número não específico, não científico aí na citação, mas tem uma média nacional em torno disso. É muita gente para poder trabalhar. Então, o que eu penso, assim, quando você tem um problema de 45 minutos, é você fazer as coisas digeridas. Então, você trabalha um pedacinho hoje, constrói amanhã e constrói outro. E também descentralizar
a presença do professor no processo de fabricação dessas ferramentas. Então, você pode começar a jogar muito mais a responsabilidade nas pessoas que são os estudantes, para eles criarem esse projeto a longo prazo. Então, você deixa algumas aulas para que o projeto seja executado, por exemplo. E muitos dos professores têm aula dobrada. Então, não são 45 minutos, né? São 2 aulas de 45 minutos seguidas, né? Essas seriam os ideais, momentos ideais para poder fazer esse tipo de atividade prática, tá? Aí até o Roberto Takata estava falando aqui sobre a questão dos contraturnos, né? Ao invés de usar essas aulas, esses experimentos, essas propostas, um horário regular, fazer extra classe ou complementar. E é um comentário, né? E o Marcos também compartilhou o link do laboratório, né? Do laboratório do projeto que ele falou, do Autolabor. Aí eu compartilhei no Facebook também, então depois compartilhei aqui no Facebook para vocês verem. E a última coisa, esse relato eu presenciei, realmente foi interessante. O Eduardo Viana está dizendo que na escola que ele fez ensino médio, tinha um laboratório de química onde ele entrou umas 4 ou 5 vezes em todo o ensino médio, mas não tinha nenhum microscópio. E ele veio a usar o microscópio pela primeira vez num evento que aconteceu esse ano em frente ao Museu Nacional. Foi o último. Eu estava com ele, inclusive, né, Eduardo Viana, você já conhece bem, né, Felipe? Aquele rapazinho que convive. Eu fiquei tão impressionada que ele nunca tinha usado o microscópio, porque a gente passou, eu falei, olha só o microscópio, que legal. Eu conheci o pessoal que estava lá, era o pessoal lá do laboratório do Fernando Genta, então beijo para vocês, laboratório de insetos, né? Então, e ele ficou surpreso, eu fiquei surpresa dele nunca ter usado um microscópio, que para mim era tão... é difícil a gente saber, né? Nossa, nunca vi um microscópio. A gente está há um tempo aí, né? Caminhando juntos, e eu nunca tinha me dado conta. E assim, agora eu não vou me lembrar, mas foi o último evento que a gente foi no Museu Nacional, que teve uma parte de divulgação científica lá fora, o pessoal vendo o microscópio, e assim, bem cheio esse stand onde tinham os microscópios, né? Então, para você ver que a surpresa até da gente que convive nessa questão da ciência e da pesquisa, eu não tinha conhecimento. Para mim, ele já tinha visto o microscópio várias vezes, né? Então, ele ficou bem surpreso. A Sandra falou que foi ver o microscópio com 25 anos, né? Então, realmente é surpreendente. Então, eu agradeço a oportunidade do pessoal que organizou esse evento no Museu Nacional, né? Porque assim eu descobri uma coisa que eu não sabia e o Eduardo teve a chance de ver, assim como muitos outros, mas um adulto, já que convive com a ciência, e eu não tinha ideia que não tinha acesso, ou nunca tinha tido acesso ao microscópio. Então, eu não sei se aqui tem mais alguém que queira perguntar ou relatar sua experiência com os microscópios. Relaxa, gente. É interessante a gente ter essas vivências, né? Porque para mim também foi muito tardio a vivência com o microscópio, né? Eu fui usar pela primeira vez quando eu estava já com 18 para 19 anos de idade, né? Quando eu entrei na universidade, realmente fui usar sistematicamente o microscópio. Talvez era uma época em que também era mais difícil, esses equipamentos eram muito mais caros, assim, está democratizando um pouco mais agora, né? A realidade, Juliana, na verdade, é que é o seguinte, a maior parte das pessoas nunca usaram o microscópio e isso é um fato, sabe? Então, e é isso, por isso que o trabalho do Conector é relevante e outros trabalhos de pessoas que estão trabalhando nessa área, porque existe um problema, um desafio, entendeu? Que precisa ser resolvido através dessa popularização dessas ferramentas e custa muito barato, você pode ter um microscópio de R$10 a coisas que você pode gastar algumas centenas de reais para poder produzir. Mas eu posso comentar em relação ao que vocês disseram, em relação ao contraturno e tudo mais? Claro, por favor, e depois você pode continuar, por enquanto, né? Assim, a Sandra está concordando com você que a maioria nunca viu ou mexeu em microscópio. É engraçado que eu estava buscando informação sobre isso, porque eu tenho feito pesquisa, tentando encontrar informações sobre isso, eu não consigo encontrar
uma coisa generalizada, porque, por exemplo, quando você vê o censo escolar, você tem dados sobre computadores, sobre internet, você tem dados sobre diversos tipos de materiais. E até pergunto para alguém que souber de algum dado nesse sentido, mas eu não consigo encontrar dados sistemáticos dentro do contexto nacional para a presença de microscópios. Então, é meio que indireto, tanto baseado pelas narrativas individuais, né, ou narrativas dentro de outros contextos de artigo, ou pelo fato de você não ter um laboratório de ciência, implica-se que muitas dessas ferramentas não vão estar presentes na sala de aula, né? Então, acho que cabe pesquisa aí até, na verdade, que é uma coisa que eu já estou aqui, tipo, ligando aqui. Desculpa, eu estou rindo porque eu estou lendo um relato aqui, eu vou compartilhar com vocês, Tá. Uhum. por isso que eu estava rindo. O Roberto Takata está compartilhando que um microscópio mesmo, né, ele só foi usar na faculdade, mas que ele vai falar sobre um hábito que não é bom fomentar, mas que ele queimou muita formiga com lente de aumento. Eu estava rindo aqui, Roberto, realmente. Mas, assim, realmente não é um hábito que se deva fomentar. Eu acho que o Felipe pode explicar melhor, porque que curiosos de plantão aí, crianças que estejam nos vendo, nos ouvindo, pegar a lente de aumento e colocar para ver a formiguinha, pode não ser o mais recomendado, né, Felipe? Eu não sei como é que é. Eu nunca fiz isso, viu? Realmente eu nunca fiz isso. Eu era curiosa, mas eu nunca pensei em fazer isso. Muita gente já fez, realmente, Roberta. Felipe, já fez? Já queimou formiguinha? Já queimei formiguinha, já testei formiguinha com detergente, sem detergente para ver o que acontecia, Amigo do boiar na Roberto. água. Vários experimentos com formiguinha. Briga com formigas diferentes. Mas quando era criança, né? Aqui a Sandra está dizendo que ela começou a trabalhar no laboratório na limpeza, né? E a curiosidade fez o mundo dela ficou colorido, né? Então, bem legal, Sandra, seu relato. E a Natália está falando que ela ministra a disciplina de citologia e na turma dela de 50 alunos, somente 3 tinham usado microscópio. Ela tem alunos de diferentes idades e os 3 eram mais novos, recém-saídos do ensino médio, né? Enquanto os mais velhos nunca tinham usado. Então, assim, mais um relato para você, Felipe. O Marcos está falando do Autolabor, que é um projeto que o governo comprou para levar ciências para as escolas, né? Que os professores, só 3 escolas usavam, o resto acabou deixando no depósito da escola. Então, o que tinha nesse Autolabor eram microscópio, reagentes e a parte química, física e biologia. E ele disse que a maioria ficava guardado nos depósitos das escolas. Engraçado que agora eu tô lembrando desse projeto aí, Ju, porque eu tive com o IDEU e ele tinha uma caixinha dessa, uma caixinha cheia de objetozinhos dentro e tinha um microscópio dentro. Não sei se é exatamente esse projeto, mas eu acredito que seja, que o IDEU estava comentando. Bom, talvez eu falar o nome de ninguém aqui, mas sim, tem essa dificuldade de implementação, porque não adianta você dar uma coisa e a pessoa é tipo um presente de grego, vamos colocar aí, né? Um cavalo de Troia ali, né? Um elefante branco. Porque você coloca uma coisa tão grande, uma responsabilidade tão grande em cima do professor, e às vezes ele não tem toda essa dinâmica já, essa cultura científica desenvolvida dentro da organização dele, né? E então acaba indo para o depósito mesmo, e eu já vi objetos em depósito, assim, de um laboratório que custaria muito caro, que custou muito caro, e que tinham várias coisas que sem uso nenhum. Mas é isso, se você constrói aquilo que você quer usar, você vai usar. Você tem mais chance de usar aquilo ali. E quando você está construindo esses materiais, eles são de baixo custo, são materiais reaproveitados, você cria toda uma rede de pessoas para fazer aquilo, e os estudantes se tornam muito mais responsáveis por esse processo, eles são ativos no processo de fabricação desses materiais. E é interessante porque, às vezes, nas oficinas, as pessoas mas eu não vou levar isso para casa, por que eu fiz isso? Aí você já começa a trabalhar essa percepção da responsabilidade das pessoas, qual a responsabilização pela escola, né? Então, você está deixando para as próximas gerações que vão vir depois de você, e você vai poder utilizar isso você também, tá? Então, dá para trabalhar esses discursos sociais também. Em relação ao contraturno, bom, primeiramente, os depoimentos em relação à presença do microscópio na vida da gente, eu acho que quase que unânime, assim, né, é muito presente isso na vida do brasileiro, né? Essa ausência, na verdade, né? Desses equipamentos.
E aí, no contraturno, é interessante, porque a gente trabalhou, o conector, principalmente quando vai para a escola, na verdade, não necessariamente é no contraturno, mas dá para fazer no contraturno e fora do contraturno. Dentro do contraturno, vira mais clubinho. Então, você tem um grupo limitado de pessoas que vêm e participam desse processo. Então, de certa forma, é interessante porque são as pessoas que querem realmente fazer, que têm aquela identidade científica já estabelecida, né? Mas você perde a oportunidade de trabalhar com pessoas que talvez poderiam desenvolver essa atividade, essa identidade científica mais, né? E aí se torna mais um clubinho. E quando acontece dentro da sala de aula, você tem um escopo maior de pessoas que pode ser atingido por aquela atividade, né, por aquela oportunidade, mas não necessariamente todo mundo tá com vontade de fazer, mas isso poderia criar um sistema de escolha, né? Embora seja, assim, dentro da escola pública é mais complicado, acaba que todo mundo tem que fazer todo mundo junto, né? Mas os dois modelos funcionam, só tem prós e cons, né? Cada um deles. Bom, eu vou passar para os microscópios simples, quer dizer, não tem uma resposta certa para o que funciona e o que não funciona. Antes de você continuar, daqui a pouco nós vamos receber uma visita ilustre de um outro parceiro nosso aí, vai entrar, o André. Então, daqui a pouco ele está aí do seu ladinho, viu, Felipe? Para dar um oi para a gente. E o André Maia Chagas é da Prometheus Science. O Felipe citou o André aqui no início, né? Ele que desenvolveu e idealizou lá o FlyPy, ele e os colaboradores, né? Então, daqui a pouco não se assusta não que ele vai entrar aí, tá? E o Roberto Takata, só para finalizar essa conversa que você estava tendo, Felipe, está dizendo que tem um estudo de 2013 com escolas públicas de Viçosa e todas tinham pelo menos um microscópio monocular. Então, eu vou compartilhar com vocês o link que o Roberto colocou lá e dar boas-vindas ao André. Oi, André. Então, a gente está fechando aqui, daqui a pouco você conta uma historinha para a gente. Saudade de você, André. Seja bem-vindo. Obrigado, saudade. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Felipe? Tudo bom, André? Felipe está indo para a gambiarra agora. Chegou na hora da gambiarra, André. Vou ter que dar uma acelerada aqui para você terminar. Vamos lá. Beleza, não quero atrapalhar não, vai, galera. Não, mas seja bem-vindo. Microscópios, gambiarra, eu lembro de André e Felipe. Então, seja bem-vindo. Bom, gente, teve um comentário sobre os artigos de pessoas usando ou não microscópio nas escolas. Tem vários artigos espalhados pelo Brasil todo, mas geralmente é focado dentro de uma cidade ou de algum conjunto de cidades ali. Não é uma coisa muito ampla. Geralmente é dentro de um específico, escola tal, ou cidade tal, ou dentro de um estado, por exemplo. Mas não tem uma coisa que é generalizada do Brasil. Eu acho que seria algo, bom, que eu conheça, não. Mas acho que seria alguma coisa, se alguém conhecer, para compartilhar, ou para a gente fazer, ou alguém fazer. Bom, agora eu vou falar dos microscópios realmente que são produzidos aí, usando a gambiarra, né? Usar os materiais que são de recursos acessíveis, estão no seu cotidiano, sejam materiais eletrônicos ou papel, reciclado, etc. E outros sociais com o futuro, né? Que o futuro, eu acredito que já é o presente, na verdade, que é a fabricação digital, né? Que é a impressão 3D, o corte a laser, outros tipos de fabricação que aceleram, até escalam mesmo as ideias dentro, que assim, está um pouquinho distante ainda das escolas nacionais, até mesmo privadas, mas é algo que vai se transformar ao longo do tempo, vai ficar cada vez mais presente. E, por exemplo, São Paulo tem Fab Labs livres, onde você pode acessar essas ferramentas. E quem faz essas coisinhas, esses microscópios dentro do contexto brasileiro? Eu vou ser um pouquinho mais rápido, então. Tem a história do Anthony van Leeuwenhoek. Eu vou falar aqui dos microscópios simples, não vou falar dos microscópios compostos, que tem mais de uma lente, né, só dos que tem uma lente. E a história data desde desse holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek, que acho que todo mundo aqui está familiarizado. Eu só queria colocar um site bem legal aqui para compartilhar com vocês, que nesse site, para quem vai dar aula, por exemplo, para quem está trabalhando com um projeto de divulgação científica, ele está todo em inglês, mas ele tem várias informações sobre os microscópios que ele criou, as espécimes que ele olhou, quem que eram os microscopistas que ele interagiu, todas as cartas que ele mandou para o Royal Society em Londres. Então, é muito bem detalhado esse aqui para quem quiser trabalhar sobre microscópio com uma lente só, com o Leeuwenhoek, tá? Que é uma referência legal. E aí tem uma outra referência que é o Woman, depois eu vou deixar a apresentação com vocês, que fala um pouquinho da história da microscopia.
E aí o Leeuwenhoek, ele criou microscópios por curiosidade, porque ele estava trabalhando com tecidos, ele queria entender um pouquinho mais da estrutura dos tecidos que ele estava trabalhando, e aí ele criou essa ferramenta aqui, que na verdade isso é uma cópia, uma réplica, que eu tirei uma foto de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Marcos Farina, um querido, que trabalha com microscopia há muito tempo, uma pessoa super inteligente, super interessante de conversar sobre, e aberto também a esse tipo de projetos, como o meu, por exemplo, que eu fui lá conversar com ele, tirar várias dúvidas e trocar várias ideias. E ele tinha uma réplica desse microscópio do Leeuwenhoek, que tem uma lentezinha aqui, e aí você ajusta o foco com vamos colocar assim um botãozinho, né, não sei, uma torção ali, e essa parte de baixo aqui você ajusta a altura, né, da sua amostra e tal. Logo, logo o Felipe volta. Deu uma falhada aí, mas ele já está voltando, tá? Vocês estão conseguindo ouvir? Pelo menos a mim, vocês escutam? Aqui a gente está transferindo. Uma hora fala uma hora fala outra. Só um minutinho que ele já retorna, tá? Ok. O professor Marcos Farina é um professor da UFRJ. Queria agradecer também ao pessoal lá do Senabi, o Kildare. A gente já conversou bastante com ele sobre essa questão dos microscópios. Então, Kildare e o Senabi, e que deram uma força e conectaram a gente ao Farina. Pronto, Felipe. Voltei, está de volta. Então, esse microscópio, ele, como a Ju estava falando, é do Marcos Farina, lá na UFRJ. Então, vamos lá encontrar com ele para ver esse microscópio pessoalmente. Quem tiver interesse. Esse aqui é só uma publicação dos microscópios do Leeuwenhoek, que também tem as referências aqui. E aí, mostrando a magnificação de cada um deles, tem um aumento de até 266 vezes, né? Você tem uma resolução em torno aí de 2 micrômetros, né? Variando um pouquinho, mas por volta de 2 micrômetros, quer dizer, você consegue ver bactérias com isso. E ele conseguiu ver, de fato, esperma, bactérias, foi o primeiro a ver, ele é o pai da microbiologia, né? Então, isso é bem interessante para se conectar com o tipo de microscópio que eu faço, que é um microscópio de uma lente só, e como a gente falou, a maior parte das pessoas não tem acesso aos microscópios, essas pessoas ainda vivem no século XVI, né? E, então, com um microscópio desse, usando uma lente simples, você já entra no século XVII ou mais, né? Se você começar a interagir com fabricação digital, aí você já está no século XXI, né? Então, o conectoscópio é uma imagem que eu tirei numa escola aqui do Rio de Janeiro, que a gente foi fazer as oficinas. Você tem um leitor de DVD que a gente pega das ícolas, reciclagem, e ele estava investigando para tirar a lente de dentro desse leitor de DVD. E aí a gente tem um modelozinho de um microscópio que a gente utiliza, que são 3 camadas. Então, você tem a camada de base, uma camada intermediária onde sua amostra é colocada, e você tem uma camada superior, onde você coloca o seu celular em cima. E aí você usa 4 parafusos para poder segurar essa estrutura, bem simples. Uma lanterna de 1,99 que você serra ela e você tem o LED ali para você tomar. E associado com isso, você pega a lente do leitor de DVD, né, que a gente tira das Icos e da Tech Trash. Eu recomendo, vou até colocar o site aqui das Icos, porque eles são parceiros muito queridos da gente, fornece esse material para as atividades, e era um material que antigamente não tinha nenhuma finalidade. Eles trabalham com dentro da economia circular, né? Então eles tentam todos os materiais que chegam lá, eles têm que ser reaproveitados de alguma forma, né? Ou reaproveitado ou reciclado. Eles trabalham principalmente com a reciclagem e com o conserto e a reutilização. E aí a reutilização é a gente usando as lentes que não tinham nenhuma finalidade, e eles recebem material de lixo eletrônico do Rio inteiro, tá? Então, se vocês tiverem algum resíduo eletrônico que vocês querem se livrar, né, vamos dizer assim, eles coletam na sua casa. Eles têm uma parceria que abriu aqui, que é com a Tech Trash, que também tem pontos de coleta pelo Rio de Janeiro todo. Então, sem eles, as oficinas não têm escalabilidade, por exemplo, né? Na verdade, é fazer circular, né? Então, né, nem se livrar, é uma responsabilidade mesmo, né? De fazer circular esse tipo de material, né, Felipe? É uma brincadeira, né? Porque a maior parte das pessoas não tem que se livrar daquilo que está ali ocupando um espaço gigante no armário delas, assim, né? Mas quando elas fazem isso, elas estão contribuindo, né? Na verdade, para o meio ambiente, né? E para a gente. E o pessoal das Ícolos tem um trabalho bem bacana, né? Então, vou mandar um abraço mesmo para o Vitor, né? Que tem feito... Para vocês tem sido incrível, né, Felipe? Para muita gente.
Os Ícolos têm conexão com várias iniciativas, né? Eu pego materiais como motores, LEDs, ah, que são materiais eletrônicos que podem ser usados, por exemplo, para a produção de robozinhos e outros tipos de materiais que eles têm lá. Todo material reciclado, né? Então, ferro, cobre, ouro, tudo isso tem encontrado dentro de equipamentos eletrônicos, além do plástico, né? Então, eles geram renda a partir da reciclagem desses materiais. Só que a lente do leitor de DVD, ela não era utilizada para nada. Então, ela era oficialmente lixo, né? E aí ela está virando luxo na mão dessas pessoas que estão criando os próprios microscópios delas, né? Beijo pro pessoal do Núcleo de Economia Circular aí, parceiro da gente, que assim que a gente incluiu também juntando essa turma toda, né, Felipe? Zículos, NEC, Conector Ciência, muito legal. Vamos lá, deixa eu te fazer o Marcos Pereira está dizendo que ele uma vez fez microscópio com laser verde seringa para ver micro-organismos na água. Ele fez isso para a aula do Dia da Água. Legal. Dá super certo, porque o laser, quando ele bate na água, né, ele tem uma difração, né? Então ele expande, né, diverge, né? E aí você projeta isso numa parede, por exemplo, né? E você consegue ver. Dá para você montar, por exemplo, até uma exibição artística com isso, né? Imagina, diferentes tipos. Eu já estou viajando aqui, né? Por exemplo, numa sala de aula, você pensar diferentes estudantes pegam e coletam água de diferentes partes da cidade, montam uma exposição que você tem esses lasers batendo nessa água, né? Divergindo a luz, né? Vira uma lente divergente, né? E aí você projeta isso nas paredes. Quer dizer, é super legal, né? Parabéns para ele. Felipe, faz um favor para mim, para de compartilhar e compartilha de novo, porque tem alguma coisa na sua tela que está travando aí o seu computador. Tá vendo essa parte aí? É só você compartilhar o seu desktop. Pode parar de compartilhar e compartilha novamente que vai ficar melhor, tá? Tá, só me dá um minutinho aqui para eu me posicionar aqui. Porque quando você não compartilha o desktop, acontece isso, tá vendo? Você está conseguindo ver? Eu estou vendo uma coisa bem cinza, está travando o seu slide. Sugiro você parar de compartilhar e compartilhar novamente o desktop, ok? Não dá para ver mais nada. Não consegue ver nada. Para de compartilhar a tela que é melhor. Mas você pode me falar como que eu paro de compartilhar? Lá embaixo, onde você compartilhou, você também para. Stop share. Isso. Beleza. Aí, quando compartilhar de novo, escolhe desktop, que aí você consegue ficar mais mobilizado. Tá. Tá? Vamos ver se vai dar certo agora. Conseguiu ver? Sim, perfeito. Perfeito? Aham. Então tá. Então posso tocar? Eu vou deixar em aberto, assim que vamos vendo. Manda E aí ver. você tem a fabricação digital, né, que a gente associa para poder chegar um pouquinho no século XXI, vou acelerar um pouquinho, senão a gente não vai dar tempo, né? E que esse clipe que a gente produz com a Maker Factory, tá? A gente fez desenhou com eles esse clipezinho impresso em 3D, que você coloca a lente, você facilita bastante para poder movimentar a lente acoplado à câmera do celular. E aí você transforma o celular tanto numa câmera macro, né, como no microscópio também, dependendo da fonte de luz, que a fonte de luz vem de baixo. E aí a gente criou essa oficina chamada MicroSelfie. Tá dando para ver, Juliana? Sim, tá dando para ver. Perfeito. Tá. E aí o microselfie nada mais é do que você usar um microscópio para começar a se observar, né? Começar a refletir sobre a sua identidade, a sua constituição. E aí a gente começa a construir conceitos a partir disso. Aí tem um videozinho aqui, que é usando essa lente, olhando o fio de cabelo e a pele do meu braço aqui. Com essa estrutura da lente do leitor de DVD, tá? E a gente criou esse conceito que chama microselfie, que são selfies de células, tá? E aí a parte Desculpa, gente, pelos erros técnicos. A tecnologia sempre tem esse lado bom e o lado também que a gente
Tá tudo certo, Felipe. Tá, a gente está acompanhando perfeitamente. Está tudo ótimo. Inclusive tem um mano para a caixa que apareceu agora aqui. E aí com esse microscópio, com esse setup que a gente mostrou que tem aquela estrutura de papelão com parafusos e o leitor de DVD, você consegue fazer vídeos como esse aqui, ó. Que são essa epiderme da planta. É muito legal. São tudo verde. Legal. É muito legal. Você já vê a reação das pessoas, né? Ah, tudo legal. E esse aqui também foi numa escola, a gente olhou a epiderme. Fica aperto, acho que no meio aí, não? Tá gravando? Já tá gravando. Bom, essas são células vegetais, cada uma dessas bolinhas vocês estão vendo aí. Tá? Essa parte verde, ela explicou o que era mesmo? A clorofila, exatamente. Você dá um zoom, por favor? A professora estava nesse momento também participando. Vamos ver se a gente consegue ver núcleo. Que nem sempre. Cada uma dessas bolinhas. Mas eu sempre tenho muita sorte, consigo engajar bastante os professores nos processos. E aqui tem o Instagram do Conector, a gente tem várias fotos que mostram esses microscópios sendo utilizados aqui. Isso aqui é um pai que depois ele falou assim, nossa, eu tenho que mostrar isso para o meu filho. E aí na oficina seguinte, quando a gente trabalhou com o webcam microscópio, ele trouxe o filho dele para poder participar da oficina. As pessoas criam os próprios microscópios delas com papelão, então eles assinam. Isso aqui não, eu falei assim, gente, assina aí. Entendeu? Eles decidiram assinar porque aquilo é um material que eles produziram e eles se sentem como parte daquele processo, né? Então, é um poder muito grande. E aí você tem mulheres usando ferramentas que são tradicionalmente associadas com homens, né? Como, por exemplo, uma furadeira para poder colocar os parafusos. Aqui, novamente, fotos do microselfie, né? Diferentes pessoas olhando a pele. Então, eu convido vocês a entrarem no Instagram do Conector Ciência para poder fazer uma viagem pelas narrativas do Conector Ciência, tá? Um outro aspecto também que a gente trabalha, que é um projeto que foi desenvolvido com a Foldscope, que é um microscópio de baixo custo, também com uma lente só, inspirado no Luderhoek, né? E ele é feito de papel, extremamente portátil, cabe no bolso, as pessoas levam para a Amazônia para fazer investigações preliminares também. Vou só mostrar o site deles aqui para vocês, tá? Que é um parceiro do Conector Ciência desde 2016, a gente trabalha junto. E aí eles vendem esse microscópio aqui que é feito de papel, de origami, ele todo dobrado como origami, é bem interessante. Vale a pena conferir depois, que eles têm microesferas de vidro bem pequenininhas e fazem um aumento de até 140 vezes. E a gente trabalhou com eles na versão beta, num projeto chamado Mundo Invisível, na Chapada Diamantina, no interior da Bahia, e em que a gente trabalhou numa escola que era uma escola particular, mas também trabalhou em escolas públicas e ONGs da região. Mas esse projeto foi especificamente feito numa escola particular que trabalha mais uma perspectiva de empreendedorismo social. Então, as pessoas muitas vezes têm bolsas e tal. Eu vou só colocar esse videozinho para vocês verem como que as atividades do Conector Ciência acontecem. Só um minuto, vocês conseguem escutar o vídeo? Sim, a gente ouve o vídeo mais alto do que você falando, tá? Tá, então eu vou parar de falar e vou deixar vocês verem o vídeo, tá? É 2 minutinhos o vídeo. Coisa legal, tipo, eu vi aparecendo várias bactérias, uns buracos. Nunca tinha pego num equipamento desse e descobri também que tem outras formas de fazer, não só do metal, do papel. Não gosto muito de ficar montando coisas, mas até que isso foi a primeira coisa que eu tive interesse de montar, realmente. E eu achei muito legal a experiência. Bom, essa foi a montagem do Foldscope na escola. Foi a primeira vez que foi montado um projeto no Brasil e a gente criou uma página que chamava Mundo Invisível,
porque teve toda uma discussão, reuniões que foram associadas dentro da comunidade, então tinham cineastas e designer e pedagogos e professores de dentro e fora da escola discutindo nesse projeto, e aí uma das professoras de ciência propôs a ideia de um mundo invisível, né? E aí, a partir dessa ideia do nome Mundo Invisível, a gente começou a discutir as ideias e, olha, pô, tem toda uma invisibilidade dos brasileiros em relação à ciência, né? E a ciência em relação aos brasileiros, né? Incluindo eles no processo de participação. Então, acho que essa ideia do microscópio quebrando essas invisibilidades e também regionais, né, pelo fato de ser no interior da Bahia, né, muita gente tem visões muito estereotipadas em relação ao interior da Bahia, a gente conseguiu desenvolver um projeto que ele se tornou referência com o uso de Foldscope internacionalmente. Então, ele se referenciou a gente para outras comunidades de aprendizado e a gente chegou a publicar o projeto do uso desse microscópio no Porvir, que é uma referência nacional em educação inovadora. Então, assim, isso acaba dando um retorno muito grande para os professores e para a própria comunidade quando eles se engajam no projeto que é de um mês, né? E como esse projeto foi, então eles criaram as ideias deles com o papel de como que o microscópio apareceria, como que eles tinham essa ideia de microscópio na cabeça deles, depois eles desenvolveram projetos fazendo a montagem do microscópio e depois fazendo observações desses microscópios. E aqui tem até um exemplo de um dos projetos que eles criaram com perguntas, usando o método científico, foram fazer coleta de campo, todo mundo junto, depois produziram um relatório da forma que eles entendem como um relatório deve ser produzido, mas a gente dando alguns referenciais de que tem que ter materiais, os métodos, que tipo de observações que eles tiveram. E aí você tem feedbacks, por exemplo, assim, a coleta foi legal, mas nas águas que coletamos não conseguimos ver nada. E a nossa expectativa seria que veríamos a diferença entre as águas. Mas em uma água que o Felipe coletou tinha larva de um bicho e achamos interessantes. Então tem todas essas perspectivas também que emergem, que nem tudo na ciência funciona, né? Algumas coisas não é o que a gente espera, né? E acho que da vivência da atividade é que os estudantes vão realmente perceber a importância da ciência e que não está falando sobre verdades, está falando sobre processo, né? E os professores, os coordenadores pedagógicos, a diretora, todo mundo se envolveu no projeto. É muito bonito esse projeto do Mundo Invisível. Eu recomendo vocês depois darem uma olhada, como se tiver interesse. E aí o Conector Ciência acaba circulando por vários espaços no formato de empreendedorismo social, que a gente, a partir dessas experiências que a gente teve, a gente criou oficinas, e essas oficinas a gente vende para o SESC, ONGs, escolas, diversos espaços de aprendizagem. E é interessante que, por exemplo, o próprio Foldscope, que a gente trabalha também, eles têm um site em que todas as coisas que as pessoas encontram, os projetos que elas fazem, elas podem publicar isso online para que todo mundo consiga ver e opinar. Então, uma ciência bem cidadã mesmo, com a participação de todos na produção de conhecimento e da divulgação deles. E, finalmente, eu queria colocar alguns projetos que não é só o Conector Ciência que faz isso no Brasil, a gente é o que faz mais sistematicamente com microscópios aqui no momento, mas tem outros tipos de projetos, por exemplo, o Guima San, do Gypsy Lab, ele fez um microscópio e que ele também faz com oficinas, usando o leitor de DVD também. E apareceu a Juliana aqui no comentário aqui. Bom, talvez isso. Eu vou dar uma acelerada aqui. Ele usa o leitor de DVD, acopla com uma lâmpada de LED, e aí você coloca a lente ali por cima. Você usa então todo o leitor de DVD. E aí você está olhando aqui uma larva de drosófila. Nossa. Bom, ele está tentando olhar ali uma larva de drosófila, no caso. E você também tem a Clarice Hash, do coletivo Arrastão, que é bem legal o trabalho da Clarissa também. Ela trabalha com pessoas nas periferias, em escolas públicas, e acho que esse vídeo aqui representa bem o tipo de coisa que a gente estava falando. Ai, que bonitinho demais. Olha. Vou tirar 1000 fotos. Olha, nem dá pra ver. E já tem até a cor. Já tem até a cor que ela vai começar a nascer. A Clarissa trabalha com aquele modelo que também foi feito pessoal no Amapá, né? Que é um modelo que foi um dos primeiros microscópios DIYs feitos de baixo custo. Você tem também o Kiyoshi, o professor Kiyoshi, que trabalha em escola pública também, em São Paulo, e eles têm um coletivo em que tem várias informações sobre construção de microscópios. No caso, ele usa um laser
uma lente de laser, lente convergente de laser, e ele chama João de Barro, eles estão no Facebook também, e tem algumas recomendações de como usar aquele, por exemplo, utilizou um clipe, né, bem gambiarra mesmo, assim, né, usar um clipe para poder conectar. Quer dizer, você pode fazer coisas com muito pouco, e existem recursos educacionais disponíveis. E aqui um outro projeto também que é mais antigo, que é o do Edu Lopes, e eles fizeram um Hacketeer aqui, que o Mark vai conversar com a gente, ele também tem essa documentação disponível online, e eles utilizaram, que é algo que a gente também se inspirou, e eles trabalharam com material feito por um projeto nos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, que disponibilizaram esse projeto de impressão em 3D, e usaram uma lente, uma microesfera de vidro, tá? Que você pode usar até de sílica também, de caixa de sapatos, que não é qualidade muito boa, mas você faz um aumentozinho com isso para poder observar. Também fizeram impressão 3D deles. A gente também se inspirou nesse projeto para poder criar uma versão que é 100% nacional, e utilizando a lente de leitor de DVD, que era uma lente que estava sendo subutilizada. Então, existem projetos, e muito do que acontece dentro desses projetos de DIY é uma remixagem. Então, tem referenciais diversos, as pessoas vão remixando esses projetos e conseguindo coisas que são adaptáveis ao local onde elas vivem, onde elas estão trabalhando. E aí o Conector Ciência é isso, e muitas das atividades pensar nessa forma de gambiarra mesmo. O que você tem disponível, que tipo de recurso que você tem? Papelão, é leitor de DVD, é sucata, pega isso, coloca junto, e você consegue produzir, sim, equipamentos científicos que têm utilidade tanto para a libertação das próprias pessoas, né, dos processos criativos delas, mas também da democratização da ciência, porque você tem pessoas participando do processo científico com coisas muito baratas. Tá? E aqui são algumas fotos de algumas atividades que a gente fez em diferentes espaços educacionais do SESC. E aí, se você quer construir, tem diversos locais que você pode encontrar, além dos projetos que eu citei aqui durante essa apresentação toda. Você pode ir para o YouTube, Instructables, Thingiverse, Hackaday, GitHub. Você vai para o Journal of Open Hardware, Plus One, que o André é um dos editores de um dos blogs da Plus One sobre o assunto. A Nature, tem a revista Make, Makery, tem o MIT Press, tem várias, especialmente em inglês, né? Mas tem o Fazedores no Brasil, que tem alguns projetos, não vi nada de microscópio, mas tem coisas desse tipo. E aqui na minha apresentação, que depois eu vou tornar disponível para todo mundo, tem várias referências de pessoas no Brasil que estavam trabalhando isso faz muito, muito tempo. Eu acho que uma referência ideal aqui é o CEPEL, e eu li os artigos que ela produziu, e vários deles usam exatamente as lentes e sucata, e bate plástico, coisas, garrafa PET, para poder produzir microscópios que são úteis de fato e que dá para poder fazer. E aí a gente tenta conectar isso com a fabricação digital, né, com a impressão 3D. E aí eu dou algumas referências aqui que vocês podem utilizar. Estou apressando um pouquinho para a gente poder conseguir terminar. Então eu vou ficar falando pro resto da minha vida aqui. É isso, Juliana. Acho que o que eu tinha para dizer era isso. Já acabou? O que mais? Sempre, todo dia. Então, eu vou abrir aqui o espaço então para as questões, tá? O Carlos André está falando que está encantado com tantas possibilidades. Carlos André do Polo CEDERJ, em Itaperuna. Beijo, Carlos, muito bom ver você por aqui. Ele é um tutor coordenador do Polo CEDERJ, onde a UENF coordena o curso de Biologia, né, pelo consórcio CEDERJ. Um abraço para todos aí. Acho que tem um monte de coisa dessa que seria muito legal ser implementadas em cursos de formação de professores, né? Acho que o Marcos Pereira está dizendo que ele é do Amapá. Amapá? É isso, Marcos? Deixa eu ver. Amapá. Seja muito bem-vindo, hoje e sempre. A Juliana Nascimento está parabenizando. Agora só as pessoas agradecendo. Ninguém tem nenhuma dúvida? Eu vou começar a perguntar, hein, gente? Espera aí, deixa eu ver. Se tem alguma pergunta por aqui no Facebook, não. Todo mundo só parabenizando, todo mundo adorou, todo mundo gostando muito. Quero ver, a gente vai se encontrar daqui a uns dias, daqui a uns meses, né? Perguntar quantos deles aplicaram esses conhecimentos nas escolas, nos ambientes de aprendizagem.
Será que a gente tem novidades? Se vocês tiverem, manda e-mail para a gente, manda e-mail para o Felipe, viu? Né, Felipe? Contando as experiências, né? É interessante, Ju, porque muitos desses projetos são de fonte aberta. Então, qualquer pessoa pode pegar esses, até o mesmo do Conector Ciência também. Então, a ideia é que a gente disponibilize no ano que vem, no site, todos os projetos para todo mundo conseguir reproduzir, adaptar e expandir. Então, vai muito dessa perspectiva da ciência aberta, que é um discurso contemporâneo, né, em que se você quer que as pessoas participem, se todo mundo pode participar, então as informações, os processos, as ferramentas têm que estar disponíveis. E muito dessa questão da gambiarra também vai dentro dos nossos tempos, né, tempos de produção excessiva, né, de consumo excessivo. E quando você começa a pensar que a gambiarra é circular, né, ela começa a reaproveitar materiais e utilizar dentro de um outro contexto, ressignificando esses materiais para algo que vai ter vida longa, né, e possibilita novas, tanto entendimentos de como que as tecnologias funcionam, né, empoderamento disso, também produção de ferramentas, usando esses materiais que antes eram lixo, você está produzindo algo que é luxo agora, que é super utilizado dentro de vários contextos, dentro de casa, fora de casa, na fazenda, na Amazônia, ou qualquer que seja o lugar, e aí você começa a produzir dados, informações e projetos que antes eram impossíveis, né, porque você não tinha essa ferramenta. E aí vamos ver os discursos que vão começar a emergir aqui no Brasil a partir das pessoas tendo mais acesso a esse entendimento cultural de que é possível, sim, criar com muito, muito pouco e não tem problema nenhum fazer gambiarra, porque gambiarra, na verdade, tem que ser entendido como protótipo, entendeu? Tudo que vocês viram aí nessa linhagem de tempo aí começou com uma coisinha, uma plaquinha para você olhar aqui no olho assim e se tornou hoje microscópios que você consegue ver átomos, né? Então é isso, tem que começar a prototipar, criar e espalhar, dividir, compartilhar, co-criar. Faz um favor para mim, Felipe, para só de compartilhar sua tela para a gente ver melhor, para a gente se despedir. Tá. Aqui o Carlos André está dizendo que ele é diretor de uma escola pública estadual e que eles não têm laboratório, então que ele vai aplicar com certeza tudo isso que está contando, né? A Sandra está dizendo que a luz do microscópio que abriu nossos olhos para o universo novo, né? Que com esse projeto abram vários por aí, está parabenizando que você é incrível. Também acho ele incrível. Eu nem posso falar muito que eu sou fã. Então, o Robson está dizendo que tem ideia de fazer no futuro com crianças e jovens na cidade onde ele atua, que é Mato Grosso, né? Quer dizer, não é Mato Grosso, é Ponta Porã, Robson, você está? O Marcos está dizendo que lá no Amapá tem muita coisa para ver com esse microscópio lá no Amapá. Tem muita coisa para ver aí no Amapá, Marcos? Que legal. Claro, imagina, de biodiversidade gigante disponível. Inclusive, um dos projetos que eu citei, né, Ju? Não sei se ele estava no comecinho da apresentação. Eu acho que estava acompanhando, assim. É do Amapá, que foi um projeto que circulou o Brasil inteiro, né? Então, tiveram uma visibilidade bem grande. Muito legal. Ele falou que tem uma floresta lá perto. Olha que privilégio, o pessoal aí das agroflorestas. Também, logo a gente vai trazer alguém da agrofloresta para vir para cá, para falar, para manter florestas e ainda assim produções, né? O Robson está dizendo que a apresentação é descontraída com muito conhecimento. Conhecimento, Felipe, isso porque o André está ali quietinho. Quando os dois começam a conversar, eu peço até licença. A Thaís Riguete está dizendo que foi muito bom, parabenizando pela iniciativa. E ela está dizendo que vai utilizar essas propostas na sala de aula dela. Que bom, Thaís, espero que seja útil aí para você e para todos. A ideia da gente aqui com essa série, né, quando a gente conversou sobre isso, a ideia do Felipe, né, toda essa, era exatamente poder potencializar e espalhar mesmo todo esse conhecimento, que são muitas oportunidades mesmo, né? Então, quem tem e quem não tem muito jeito, na hora de construir ou elaborar, preciso de ajuda, mas eles sempre são muito fofos comigo, têm paciência de me explicar como é que funciona. E o Marcos está dizendo que vai mandar foto da floresta. Aí, assim, meu coração fica até emocionado, Marcos. Manda foto da floresta. É um prazer ter vocês aqui do Amapá. Espero que nesse e em outros encontros a gente tenha mais pessoas do Amapá. Muito disso da rede de pesquisadores também é para que a gente possa estar mais pertinho de vocês, né? Pegar esse arzinho da floresta para vocês compartilharem com a gente
essas experiências, né? São tão diversas, né, Felipe? Cada canto do Brasil. Sim, com certeza. E assim, é isso, essa mobilidade que eu acho que o Robson também tinha comentado, né? Então, Uhum. o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, essa mobilidade, capilaridade, né, Ju? Dessas informações, curadoria, porque muito do que eu faço é curadoria, né? E aí, junto com isso, uma pesquisa que a gente considera isso uma pesquisa já cidadã, né? Uma pesquisa partindo eu, Felipe, cidadão, dentro de uma comunidade, dentro de espaço que eu percebo que existe a necessidade de trabalhar a ciência, né? E assim, vale a pena, porque os resultados que você vê dentro da escola são rápidos, sabe? E alguns deles persistem. Então, ainda hoje eu recebo mensagens dessa escola na Chapada Diamantina falando a gente continuou fazendo os projetos e tal. Aqui no Rio, uma professora contactou, como que a gente faz para consertar meu microscópio? Aí entrei em contato com pessoas para ela poder consertar o microscópio dela. Quer dizer, não necessariamente você precisa usar a gambiarra que a gente fez, né, junto, mas você também pode criar outros tipos de levantes, né, estruturais, não sei. Eu só quero agradecer a oportunidade sempre, agradeço muito. Eu sei que a gente vai ter que se despedir agora de todos, né? André, você não quer contar um pouquinho sua última experiência no Sudão? Isso. Oi. Aproveitando que a gente está dando tchau, só esse gancho aí, só para contar um pouquinho como é que foi lá no Sudão? Foi bem legal. Tô aqui quieto porque hoje não é dia de eu falar, né? Hoje é dia do Felipe falar, então eu tô aqui quietinho. Pode falar. Mas então, eu estive no Sudão semana passada com um dos projetos que a gente está fazendo, que é, na verdade, o microscópio que vocês vão montar aí hoje, né? Que é o FlyPy. E a gente ganhou uma verba aí do Rotary Club, na verdade, para montar esses microscópios no Sudão. E foi um pouco o que o Felipe falou, assim, cada região, cada lugar tem uma necessidade, né, e nem todo mundo precisa de um microscópio desse. Então, o que a gente fez? Como a gente precisava montar por causa da verba, a gente foi lá montar os microscópios, mas sempre tentando ensinar as pessoas, ou mostrar para as pessoas lá que isso é só uma entrada de conhecimento para que elas possam construir as próprias coisas delas, né, depois de acordo com o que elas precisem. Né, meio que tentando usar essa aprendizagem por projeto, só para elas pegarem todo esse espírito, essa coisa que o Felipe estava falando de código aberto, espírito maker, o que você usa que está em volta, né, que você pode usar como recurso e tal. E foi muito interessante, porque é um lugar que tem muita dificuldade de acesso, né, mas o interesse das pessoas, essa resposta rápida que o Felipe vê, das pessoas imediatamente fazerem o clique, isso eu consigo usar para tal coisa na minha pesquisa, né, tá lá também. Né, então acho que é um ponto muito legal, um sinal muito legal, primeiro porque dá para trocar direto informação com as pessoas, né, no mundo inteiro, e segundo porque é uma característica comum que meio que parece que independe de cultura, de escolaridade e de qual ambiente, né? Eu acho que é só, na verdade, isso aqui, esse papo e cada ação que vocês fazem, independente do lugar, é meio um gatilho, né? Para que as pessoas se inspirem e se encantem com esse mundo que a princípio parece inacessível, né? E cada papo desse parece que torna isso mais possível. Então, acho que é um gatilho essa questão dessa troca. Não sei se é assim para vocês, porque eu vejo que isso continua mesmo com vocês não estando mais, e eles evoluem também, né? Nessas aplicações, no conhecimento, né? Acho que... olha que lindo! Mostra aí, Felipe, que só está aparecendo eu que estou falando. Você precisa ligar seu microfone de novo. Sim. Aí, arrasou. São os materiais impressos em 3D que o André criou e a Manufacturing imprimiu para a gente aqui no Brasil. Vai ficar doado aqui para o front, depois vai poder ser usado por todo mundo que quiser usar, né? E criaram uma PCB mó malucona aqui que a gente vai aprender a usar. Esse é o circuito todo impresso, né, André? Chique. Eles são chiques, a gente vai. E é legal porque essa é uma interação entre brasileiros, né, André? Eu acho que tem que fomentar cada vez mais esse tipo de tecnologia, porque a gente está trabalhando na perspectiva da gambiarra também,
mas também a gente pode progredir para coisas ainda mais ambiciosas, né? Eu acho que o FlyPy, para mim, não tenho certeza, o FlyPy para mim é uma boa representação de como que a ambição, sabe, pode atingir uma perspectiva que também é de compartilhamento e refinamento também, né? Então, o André publicou um artigo na PLOS ONE, né? André não gosta que a gente fica falando muito dele, não, mas, na verdade, esse artigo saiu na PLOS ONE, publicado, super legal, está disponível, aberto para todo mundo utilizar, e o André está circulando por diversos espaços do mundo inteiro. Então, assim, é o Brasil sendo representado pelo André na questão da microscopia DIY, feita com fabricação digital e gambiarras também, que o Danilo faz umas gambiarras também. O Brasil dando show, Brasil e ciência brasileira dando show por aí. Mas o Roberto Takata está fazendo uma pergunta interessante aqui, eu acho que vocês dois podem talvez ajudar. Ele está perguntando se tem algum exemplo de pessoas aplicando na comunidade para resolver algum problema, essa questão, acho que é do biohacking ou da IOI, tipo geração eólica em local sem conexão com rede elétrica, tipo, se tem soluções assim das pessoas que estão pensando nesse movimento todo para solucionar esse tipo de problema mais do cotidiano das comunidades, né? Então, tem sim. Então, por exemplo, uma delas, por exemplo, é a biodiversidade, né? Você analisar a biodiversidade de diferentes tipos de espaços. Por exemplo, o microcosmo do Foldscope faz isso, né? Um dos outros aspectos também, que é o Watch Water, que é um projeto internacional de ciência cidadã também, que eles olham, não necessariamente se identificam com o movimento DIY biohacking, mas tem diálogos, aí seria uma ciência cidadã, né? E eles analisam corpos de água pelo mundo todo, né? Para ver se tem contaminantes, né? Se tem pessoas que estão usando antibióticos, né? Você faz discozinhos e bota na placa de Petri onde tem bactéria cultivada e você pega materiais que você encontrou no seu entorno, plantas e tudo mais, e faz um macerado e esse macerado você coloca na placa de Petri nessas bolinhas e aí você detecta se tem propriedades antibacterianas ou não num contexto onde bactérias estão ficando cada vez mais super poderosas, né? Assim, super bugs, né? E, André, você tem mais algumas coisas que você falaria aí? De imediato? Tem. Sim, então, eu ia dizer, tem 3 sites que eu mandei aqui no chat do Zoom, Ju, que são super interessantes como forma de fonte de informação. Né, eles têm todas essa coisa. Então, assim, tem a Apropedia, que é um site que é meio que um site wiki, né, no estilo da Wikipedia, que eles tentam fomentar tecnologias apropriadas, que eles dizem, né? Então, alguém, sei lá, em algum país da África criou um negócio de geração de energia eólica. Eles botam lá e botam outros projetos que foram criados em outros lugares, porque essas tecnologias, por exemplo, nesse país da África específico, ela é apropriada para aquele lugar. Ela pode ser que ela não vá ser apropriada para um país na Europa, ou para o Brasil, ou alguma coisa do tipo, né? Então, assim, tem bastante projeto desses com ciências ambientais no Apropedia. Tem o Public Lab, que é uma ONG super grande nos Estados Unidos, que está ensinando as pessoas a coletar dado ambiental. E um dos objetivos é que as pessoas possam ter dado de longo tempo, então, assim, meses, anos de coleta, para, se em algum momento acontecer alguma coisa, tipo, uma empresa chegou no local e poluiu um rio. Eles têm dados ambientais para chegar no governo e falar, ó, estão aqui os dados, estão aqui as análises, vocês precisam fazer alguma coisa, porque, tipo, a gente sabe que mudou e estão aqui os dados científicos, né? E tem o pessoal do Safecast, que é super interessante, que é um medidor Geiger, que é ligado no GPS. Eles coletaram, eles têm o maior banco de dados de informação radioativa no Japão, e foi um projeto que começou quando teve o maremoto no Japão e teve o problema com a usina de Fukushima, né? Então eles também conseguiram trabalhar com o governo japonês para ver qual ia ser a política de evacuar as pessoas, de tirá-las do, né? Porque eles fizeram um mapa muito melhor do que já existia antes da radiação que aconteceu, que se espalhou naquela região. Né? Nesse sentido do Fukushima, é engraçado que tem um aqui no Brasil que trabalha com Rio Doce, André. Uhum. Eles fazem coleta com cidadãos também, e de turbidez na água,
presença de zooplâncton, para poder ver quais foram os impactos da represa, né, arrebentando lá no Rio Doce. Era o que eu ia perguntar, se no Brasil, que a gente deu vários exemplos de fora, né? Mas se no Brasil tinha algum, eu lembro que você me falou desse, Felipe. Eu não lembro só. Tem o iTrap também, que trabalha com. Mas assim, não é necessariamente DIY biohacking, não sei se eles se autoconsideram DIY biohacking, mas dentro da perspectiva, pelo menos, de ciência cidadã, que isso que engloba várias perspectivas, né? Da participação do cidadão na produção de ciência, inclusive o Public Lab, mesmo não se auto-identifica, por exemplo, com biohack, né? Mas eles têm essa perspectiva que trabalha com a ciência cidadã. Você tem o Gene Space, por exemplo, que trabalha muito mais essa perspectiva de biohacking e que as pessoas produzem arte dentro dos espaços deles e tal, enfim, usando esses materiais. Mas tem o iTrap, por exemplo, no Brasil, que você usa um aplicativo. Como chama, Felipe? Chama iTrap. Deixa eu colocar aqui. Que é o Aedes aegypti Trap. Muito legal esse. Mas ao mesmo tempo app de aplicativo. Então é o Aedes aegypti Trap App. Uma brincadeira com isso assim. E aí a pessoa produz um equipamento que chama low tech ou gambiarra, né? E que é feito de garrafa PET. Então um tubinho de garrafa PET assim, todo escurecido na parte de fora. Você bota um papel canson dentro e tem uma quantidade de limite de água que você coloca, um pouquinho de grama, e atrai o mosquito do Aedes aegypti para poder, a fêmea, para botar os ovos lá. E aí você consegue fazer a contagem usando um aplicativo de celular que tem uma inteligência artificial, machine learning, na verdade. Não sei se essas coisas, machine learning, inteligência artificial, é realmente assim, mas tem, ele tem um algoritmo que consegue fazer a contagem imediata de quantos ovos que tem ali. E aí eles têm um site em que você pode colocar esse material lá dentro. Está na fase de protótipo em Recife agora. Protótipo não, já está em implementação em Recife, mas em breve devem começar a espalhar pelo Brasil também. Inclusive, a gente está tentando fechar uma parceria. Na verdade, a gente está meio que uma parceria com eles. Provavelmente a gente vai começar a fazer oficinas com iTrap também. É muito legal a pergunta do Roberto. Tem que agradecer ao Roberto, que aí a gente ganhou de presente esse monte de dica aí. Um pouco mais de conhecimento. Então, a gente vai ter que se despedir, infelizmente, pessoal do Facebook, pessoal que está aqui na sala. A Raquel Rezende, a gente entrou em contato, ela está com espaço aqui no Rio, fazendo essa questão de ciência para crianças. Depois, eu acho que vocês vão ter bastante o que conversar, Felipe. Espero que ela te conecte ou converse com você. Que bom, Robson. Então, um beijo para todos. A gente vai continuar aqui presencialmente agora. A gente vai contar depois para vocês como é que foi a montagem do FlyPy, para vocês ficarem sabendo, né? A gente vai compartilhar com todos. André, seja muito bem-vindo sempre. Depois tem que voltar para contar as novidades. Roberto agradecendo e todos agradecendo. Então, um beijo, gente. Até a próxima, tá? Vou encerrar aí para o Facebook. Tchau, Facebook. Quer dar tchau, Felipe? Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem, no dia 24, tem o Mark da Hacktheory que vai falar com a gente. Tá? Esse cara é bom também, vale a pena. Oi? Desculpa, ele é bom também, vale a pena. O Mark é ótimo, come on. Então ele foi bom. O André, entendeu? Só que é uma versão suíça. Que os suíços sejam muito bem-vindos, o pessoal da Swissnacks aí, beijo para vocês. Viu, João? Se ele estiver ouvindo a gente aí, o Mark vai ser divertido essa conversa, hein, Felipe? Vai ser sim, com certeza. O Mark tem uma experiência gigantesca nessa área. Então já está disponível lá no site também para vocês se inscreverem, quem quiser continuar acompanhando essa série. E Felipe, você deixou seus contatos, né? É só entrar lá no Conector Ciência também. E vocês também já sabem como achar a rede. A gente está sempre por aqui, a nossa casa é aqui online, é só aparecer. E a gente vai disponibilizar, Ju, a apresentação, tá? Tá, eu vou fazer o seguinte, para todos que quiserem a apresentação, eu vou disponibilizar tanto lá no Facebook, hoje não, tá? Mas amanhã eu vou disponibilizar lá no nosso link do vídeo, no Facebook, um link para vocês baixarem do Google Drive, e para vocês que estão aqui na sala, que se inscreveram, eu vou mandar por e-mail, tá? Aí eu envio para vocês. Então, nos falamos em breve, até logo. Essa semana ainda a gente tem alguns webinários sobre plantas,
sobre biologia evolutiva, viu, Felipe? Só que de plantas. E também a gente vai falar sobre patentes e estratégias de patentes para fármacos. Então, todos convidados para os nossos papos dessa semana. Beijo para vocês. Tchau.